Olá, meus queridos alunos do Bernoulli Sistema de Ensino. Eu sou a professora Jana Rabelo, professora de redação, e eu estou aqui para comentar o tema do simulado de redação número 5 do nosso sistema de ensino. Então, a primeira coisa que eu proporia é que vocês pegassem o simulado para fazerem anotações, para destacarem alguns aspectos e, eventualmente, até mesmo para se lembrarem do que colocaram em seus textos. Então vamos lá, só para a gente lembrar o que apareceu na nossa proposta de redação. A gente estava falando no nosso tema de simulado número 5 sobre a superação da exclusão digital para a redução da desigualdade social. Primeira coisa que eu destacaria é que é um tema bem extenso, o que pode confundir alguns alunos. Nossa, professora, eu tenho que falar sobre muita coisa diferente, e é por isso que é importante que vocês, como sempre, destaquem as palavras-chave, destaquem aquelas palavras ou expressões que têm maior probabilidade de serem repetidas ao longo do texto. Por que vocês vão destacar as palavras-chave? Para evitar uma repetição vocabular, porque a gente vai fazer vocabulários para fazer a retomada desses termos, e segundo aspecto, para se manter sempre dentro do eixo temático discutido ali. Então vamos voltar para o nosso tema. Ele diz assim: a superação da exclusão digital para a redução da desigualdade social. O que eu acho interessante nesse tema é que existem algumas palavras que pertencem aos mesmos campos semânticos. O que é um campo semântico? Um conjunto de palavras ou expressões que são em geral utilizados no mesmo contexto, pois dizem respeito a mais ou menos a mesma temática. Então vamos dar uma olhada no nosso vocabulário para identificar quais são as palavras que estão no eixo temático e no campo semântico. Primeira coisa, eu destaquei a palavra superação. Só que superação tem a ver com redução, que é uma outra palavra que faz parte do nosso comando. Então eu juntei as duas e aí a gente faz, o vocabulário para ambas. Se eu estou falando de superação, eu estou falando sobre a redução, o enfrentamento, o combate, a resolução. E se eu estou resolvendo desigualdade, exclusão, eu estou resolvendo e promovendo a inclusão. Então, inclusão não está no campo semântico de resolução especificamente, mas tem a ver com resolução da exclusão. Então, esse aspecto que eu coloquei aí é para lembrar vocês que vocês não precisam se limitar a apresentar apenas sinônimos e hiperônimos. Vocês podem, por exemplo, fazer uma interpretação do tema e extrapolar um pouquinho. Nesse caso, se o nosso texto fala sobre a superação da exclusão, eu estou falando sobre a promoção da inclusão. Beleza, se a gente está falando de exclusão, a palavra exclusão tem tudo a ver com uma outra palavra que faz parte do mesmo aspecto, que faz parte da mesma frase temática, que é a palavra desigualdade. Então, estou destacando exclusão, desigualdade, mas eu posso retomar por segregação, discriminação, injustiça e disparidade. E nesse tema, a gente tem dois aspectos de segregação, de discriminação, de exclusão. A exclusão digital, e eu estou te sugerindo aí retomar exclusão virtual, exclusão do acesso às tecnologias online, internet, e eu usei também a sigla TICs. A gente tem uma expressão que é tecnologias da informação e comunicação. E a gente pode, por exemplo, colocar essa expressão por extenso, colocar entre parênteses a abreviação TICs e retomar pela sigla que eu coloquei aí no vocabulário, TICs. E eu estou falando também o quanto que a exclusão digital está ligada à exclusão social. E aí eu vou chamar de exclusão socioeconômica, exclusão quanto às oportunidades, a questão da disparidade de acesso a direitos ou, eventualmente, a ameaça à cidadania. Beleza, depois que a gente fez essa análise inicial das nossas palavras-chave, a gente tem que seguir em diante e dar uma olhada em repertório sociocultural. Atenção! O repertório sociocultural que eu sugiro não é o único repertório sociocultural possível. Eu imagino que vários alunos que estão aí me assistindo usaram outros repertórios, eventualmente de outras áreas. Aqui são algumas orientações minhas, algumas possibilidades minhas, mas as minhas orientações não invalidam as suas possibilidades argumentativas. Minhas sugestões de repertório sociocultural. Eu poderia, por exemplo, eventualmente falar sobre o repertório histórico da chamada Revolução Técnico-Científico-Informacional. Essa revolução que é conhecida como
quarta revolução industrial, que é o desenvolvimento das tecnologias da informação e da comunicação. Caso vocês queiram uma fonte para pesquisar a quarta revolução industrial ou a revolução técnico-científico-informacional, eu estou sugerindo um economista, que é o Klaus Schwab, que é um dos grandes estudiosos dos efeitos socioeconômicos das novas tecnologias da informação e da comunicação. Eventualmente, você pode mostrar até mesmo o quanto esse aspecto da tecnologia está ligado a um processo mais amplo, um processo geoeconômico, que é o processo de globalização. Ok. Coloquei também repertório sociológico. A gente tem um sociólogo espanhol chamado Manuel Castells, e o Manuel Castells está muito preocupado com os impactos sociais da internet, como a internet molda a maneira como nós nos integramos uns aos outros, como nós nos comportamos em grupo. Caso você queira conhecer um pouco mais sobre a obra do Manuel Castells, eu sugeriria que você procurasse, por exemplo, uma obra dele que se chama A Sociedade em Rede, em que ele mostra que a nossa sociedade se organiza em redes, não apenas redes sociais no sentido tecnológico, mas redes de contatos sociais. E ele também fala que hoje, no século XXI, a gente vive a chamada era da informação, em que a informação, a troca de informações, seria determinante do nosso modo de vida. Outro repertório que eu acho que vale a pena você dar uma pesquisadinha é o repertório filosófico. Uma das grandes referências mundiais hoje no estudo da internet e das novas tecnologias da informação e da comunicação é um filósofo francês chamado Pierre Lévy. E aí tem alguns conceitos dele que eu acho que vale a pena e que poderiam ser produtivos ao serem usados neste texto. Ele fala que a gente hoje vive uma cybercultura em que os mais diversos aspectos da cultura são permeados por essas novas tecnologias. Ele fala também de um processo que é o fenômeno da virtualização, a perda progressiva dos limites entre o mundo real e o mundo virtual, a dificuldade na contemporaneidade de se separar a realidade e a virtualidade. E eu gosto de uma frase dele especialmente para o tema de hoje, que é a ideia de que toda nova tecnologia cria seus excluídos, porque o acesso a essas tecnologias ele não é igualitário e ter acesso diferenciado às tecnologias cria grupos que podem ser social, econômica, culturalmente excluídos. Outro repertório filosófico que poderia eventualmente ser utilizado por vocês nesta redação é o Marshall McLuhan, que é um filósofo e um literato contemporâneo, e ele fala que a gente vive uma aldeia global. Eu gosto muito dessa expressão porque ela é supostamente paradoxal. A aldeia dá muito essa noção de algo local, só que ela é global. E é justamente isso que vai mostrar. Nós temos pequenos grupos identitários em que nós nos organizamos, mas que são globalizados por meio da tecnologia. Acho que vale a pena pesquisar esses repertórios filosóficos, são ótimos para colocar em temas de redação que tem a ver com o aspecto da tecnologia. Outro repertório que eu coloquei aí para vocês é um repertório que vem da mídia, é um repertório que apresenta vários dados estatísticos, tá? A gente tem no Brasil um instituto, que é o chamado IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas. E o IPEA faz, de tempos em tempos, alguns levantamentos socioeconômicos. E aí eu destacaria para vocês, dentro de dados estatísticos, um relatório do IPEA, cujo resultado aponta que a internet no Brasil reproduz desigualdades do mundo real. Se você gosta de usar dados estatísticos, melhor fonte não há. Outro aspecto que eu destacaria também é uma possibilidade cinematográfica. A gente tem um documentário de que eu gosto muito, profundamente inspirado, óbvio, como vocês podem ver pelo título, pela obra do Manuel Castells, que é um documentário que se chama Sociedade em Rede, o futuro da aprendizagem. Basicamente, é um documentário que vai ver como as novas tecnologias da informação e da comunicação estão revolucionando não apenas o mundo da educação formal, mas do acesso ao conhecimento, que vai muito além da escolarização tradicional. Principalmente por causa de um dos textos da coletânea, que a gente vai conversar daqui a pouco, acho que esse documentário pode ser bem produtivo, porque, afinal de contas, uma das grandes relevâncias das novas tecnologias da informação e da comunicação é garantir o acesso ao conhecimento. Então, se eu não tenho acesso a essa tecnologia, eu talvez não tenha oportunidades igualitárias de acesso ao conhecimento e à educação.
Então, retomando, sugeriria o documentário Sociedade em Rede, o futuro da aprendizagem, que pode ser muito útil também, eventualmente, se você está discutindo educação à distância no Brasil e no mundo. Seguindo adiante, a gente tem a nossa coletânea. Óbvio, gente, essa é a minha interpretação da coletânea. Eventualmente, vocês podem prestar atenção em outros aspectos, mas esses são os pontos que eu destacaria para vocês. Então, o texto 1 traz uma definição bem informativa de exclusão digital para nivelar os alunos, para garantir que todos sabem escrever o mínimo necessário sobre o tema, mas tem outros aspectos talvez mais importantes. Ele vai mostrar também a relevância das TICs, né? Como as tecnologias da informação e da comunicação afetam positivamente várias áreas da organização humana. Então, aponta para uma abordagem positiva. Outra coisa que a gente encontra no texto número 1 são as diversas formas de exclusão digital. Essa exclusão total, eu não tenho nem as ferramentas. A exclusão parcial, eu tenho acesso às ferramentas, mas não com tanta facilidade, por exemplo, ou até mesmo o que a gente chama de exclusão relativa. Eu não domino tão bem quanto outros indivíduos. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso na parte de problematização, não se preocupem. Outro aspecto do texto 1 é que ele vai mostrar que existem consequências individuais e coletivas, porque, eventualmente, por exemplo, o mercado de trabalho brasileiro torna-se menos competitivo em termos internacionais por uma mão de obra que não seja, por exemplo, digitalmente qualificada. Outro aspecto do texto 1 que eu destacaria é o quanto que a internet, o acesso à internet e as suas diversas ferramentas pode ser um elemento de cidadania. Beleza. Texto número 2, o que eu destacaria para vocês? Ele vai falar que a exclusão digital reproduz a exclusão social e aprofunda a exclusão social. Então, a gente poderia eventualmente falar sobre uma questão cíclica, ou seja, um problema alimenta o outro, tá? Outro aspecto que eu destacaria no texto 2 são alguns fatores de exclusão que são mencionados. O custo do acesso a essas tecnologias, o despreparo do indivíduo para lidar com essas tecnologias e, eventualmente, até o seu desinteresse, a sua desvalorização em termos socioculturais. Texto número 3 é um texto em que eu destacaria a relevância da inclusão digital em tempos de pandemia, principalmente no que diz respeito aos jovens, né? Às crianças, aos adolescentes e aos jovens. E quanto o contexto pandêmico que nós estamos vivendo neste instante, pelo menos no momento em que eu gravo esse vídeo para vocês, pode, de certa maneira, prejudicar o jovem. Um jovem que hoje não tem acesso às ferramentas da tecnologia da informação e da comunicação pode ter o seu aprendizado prejudicado, a sua interação social prejudicada, a sua saúde mental prejudicada, o acesso à informação de qualidade. E isso pode, de certa maneira, ser um reflexo da desigualdade socio-regional, né? Como é que as diferentes classes sociais são diferentemente excluídas, como é que as diferentes regiões brasileiras são diferentemente excluídas. A gente vê, por exemplo, maior taxa de exclusão digital lá ali nas regiões Norte e Nordeste, que são historicamente as regiões mais pobres do Brasil. Quarto texto da nossa coletânea vai trazer dados sobre a utilização da internet no Brasil por região. Para quem gosta de uma argumentação mais numérica, mais estatística, pode ser uma fonte interessante. Seguindo adiante, qual seria a minha sugestão? Olha essa palavra que está aparecendo aí. Qual seria a minha sugestão de estratégia argumentativa? Eu sugeriria para vocês, considerando que o tema é superação da exclusão para redução da desigualdade, como a inclusão digital pode ser relevante para o combate à desigualdade. Então, essa abordagem mais positiva é o que eu iniciaria o meu desenvolvimento 1. Exemplo, você pode, por exemplo, argumentar que a ONU, lá em 2011, declarou que o acesso à internet é um direito humano do século XXI. E eu coloquei até uma citação para vocês aí. De acordo com a ONU, a rede mundial de computadores permite que indivíduos busquem, encontrem e compartilhem informações de todos os tipos, de uma forma instantânea e barata, além de impulsionar o desenvolvimento econômico, social e político das nações, contribuindo para o progresso da humanidade como um todo. Então, essa citação mostra que o acesso às novas tecnologias da informação e da comunicação
pode promover, por exemplo, a ascensão econômica, social e a participação política. Lembrar, gente, que desigualdade social diz respeito à desigualdade de acesso a direitos. Então, você poderia, no seu texto, se perguntar quais direitos são negados ou limitados aos excluídos digitais a partir do momento em que eles não estão incluídos nessa aldeia global que se vive na contemporaneidade. Outro argumento que eu coloquei aí, por que ter acesso à internet, a essas tecnologias, pode ser um elemento de promoção da igualdade. Porque essas ferramentas promovem o acesso à informação, ao entretenimento e à educação, que são direitos e que deveriam ser igualitariamente garantidos. Outra relevância é o quanto que essa tecnologia pode facilitar, pode favorecer a socialização do indivíduo, a sua interação com outros indivíduos e, eventualmente, até a mobilização sociopolítica, que é elemento de igualdade social a partir do momento, por exemplo, em que eu reivindico as pautas que me interessam. Outro aspecto, último aspecto que eu destaquei aí, é que, eventualmente, o domínio das novas tecnologias da informação e da comunicação é um elemento que oportuniza, que possibilita trabalho e renda. Seja o indivíduo que trabalha diretamente com a tecnologia, se a gente tem, por exemplo, carreiras ligadas à tecnologia da informação, ou outras carreiras que, na quarta revolução industrial, indiretamente exigem o domínio da tecnologia, né? A gente pode pensar que antigamente não dominar as técnicas necessárias para lidar com o computador ou com a internet não era um grande problema, mas que hoje a gente vive a era da informação, uma sociedade profundamente informatizada, o que o Pierre Levy, por exemplo, chama de cybercultura, em que os diferentes aspectos da nossa cultura são permeados por essa tecnologia. Só que o que acontece? Esse texto é um texto no formato Enem. Eu preciso proceder à problematização. Eu preciso provar que existe um problema. E aí eu sugeriria uma segunda parte da argumentação que se dobre sobre a problematização. Então vamos dar uma olhada em algumas ideias de problematização para vocês. Eu destacaria o quanto há desafios muito diferentes no que diz respeito à inclusão digital e, portanto, à inclusão social. Então aqui eu coloquei uma listinha de manifestações, obstáculos da inclusão social e digital no Brasil. A gente pode falar de uma exclusão tecnológica, os indivíduos que não têm acesso qualquer a equipamentos e dispositivos de informação e de comunicação. Existe um aspecto infraestrutural, eu até tenho equipamento, mas não chega, por exemplo, o serviço da internet à minha casa ou à região em que eu habito, que eu chamei aí de acesso à conexão em si. Tem um aspecto financeiro, eu até tenho o equipamento disponível no mercado, eu até tenho o serviço de internet, mas eu não consigo pagar por isso. Existem limitações também cognitivas, que é a questão do domínio sobre a tecnologia, a competência do usuário para lidar com esses equipamentos. Existem também limitações instrumentais, a gente tem que pensar que nem toda tecnologia está adaptada às pessoas com deficiência. Além disso, o aspecto linguístico, né? A barreira idiomática. Boa parte dessas tecnologias está em língua inglesa e o domínio da língua inglesa não é comum entre o brasileiro médio, ou mesmo a cultura letrada em língua portuguesa não é tão fácil de ser encontrada no Brasil. É só pensar, por exemplo, o quanto a gente tem uma taxa alta de analfabetismo funcional. Então, seja a tecnologia em língua inglesa, seja a tecnologia em língua portuguesa, a proficiência linguística do brasileiro ela tende a ser deficitária. Outro aspecto é a questão produtiva. Vamos fingir que eu tenho todos esses acessos, mas o brasileiro, em média, ele é pouco preparado para consumir informação de qualidade, por exemplo, separar o que é notícia falsa, o que é notícia verdadeira, o que é um veículo confiável ou não, e para produzi-la. E o último aspecto que eu coloquei aí é a questão institucional, né? O governo brasileiro se mostra muito ineficiente no sentido de promover o acesso a essa tecnologia, sendo que, por exemplo, para ter acesso a alguns serviços públicos, eu preciso usar a internet e alguns aplicativos. Beleza, fizemos a problematização, óbvio, não acho que caiba no seu texto esse tanto de problema. Você vai selecionar ali 2, às vezes 3 que você consegue aprofundar,
porque a gente precisa resolver os problemas que a gente criou. No que diz respeito às propostas de intervenção, eu gostaria de fazer um destaque. O que acontece? Você só vai fazer propostas de intervenção que sejam coerentes com a problematização apresentada, tá? Um dos aspectos que a gente avalia na sua redação é a coerência entre a proposta e o problema que foi abordado. É por isso que eu pus uma observação para vocês, destaca-se a necessidade de adaptar a proposta de intervenção à problematização feita no texto. Então, vai depender da sua problematização. Eu coloquei aqui alguns caminhos diferentes. E aí você tem que dar uma relida na sua redação e ver o que você fez em termos de argumentação, beleza? Então vamos lá. Acho que alguns agentes possíveis são o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, o MCT-IC é um bom agente, o Ministério da Educação pode ser um bom agente, a gente tem várias ONGs de promoção da inclusão social, também é um bom agente, e eventualmente isso pode contar até mesmo com a parceria de empresas da área de tecnologia. Então você vai escolher os agentes que são mais coerentes com a proposta que você colocou. Bora! O que eu sugeriria em termos de proposta? Primeira proposta, a ampliação de subsídios, ou seja, de incentivos fiscais, incentivos financeiros para compra e ou empréstimo de equipamentos e para contratação de planos de banda larga. Isso, gente, pode ser plano de banda larga residencial, escolar e comunitário. Mas, obviamente, isso tem que cumprir um critério básico. Isso deve se dar entre populações de baixa renda, as populações que não têm condições financeiras de contratarem os planos normais privados. Então, esse subsídio é uma ajuda de custo, uma ajuda financeira dada pelo governo federal, por exemplo, mas também, eventualmente, pelo governo estadual, municipal ou até mesmo em parceria com empresas da área de TI. Outra proposta possível, dependendo da problematização feita, é a ampliação de programas e de cursos de treinamento e de capacitação profissional digital. Eu capacitar esse indivíduo que frequentemente é excluído do mercado de trabalho porque não domina as novas tecnologias da informação. Outra proposta possível é a ampliação da infraestrutura de telecomunicações no Brasil. A gente não tem uma cobertura total do Brasil no que diz respeito à internet. A gente tem regiões remotas que não têm cobertura na internet, e isso é um problema. E o último aspecto que eu destaquei aí é a criação de pontos de acesso livre e gratuitos à internet, seja em praças, até mesmo em municípios menores, né, nas pequenas e médias cidades, em regiões rurais. Tá? Então, aqui, gente, mais uma vez, você só vai colocar uma proposta de intervenção que seja coerente com a problematização feita ao longo do texto. Então, óbvio, vocês vão observar o que vocês fizeram de problematização e selecionar a proposta mais adequada. Queridos, em teoria, eu consegui mastigar um pouquinho, né, a nossa proposta de hoje. Espero que vocês tenham se saído bem no simulado e caso haja qualquer dúvida, é só utilizar os canais Tira Dúvida do Bernoulli Sistema de Ensino. Foi um prazer ter estado com vocês e torço para que vocês tenham tirado 1000 nessa proposta.